Boa noite a todos. Eu sempre tenho uma preocupação de perguntar àqueles que estão lá ao final se realmente estão ouvindo bem, o som está saindo agradável. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos, especialmente daqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. E se tiverem qualquer dúvida ou qualquer pergunta ao final da reunião, pergunte aos nossos companheiros e a todos nós estamos dispostos a responder qualquer indagação com o maior carinho. Muito obrigado pela visita. Senhores e senhoras, amigos, companheiros, aqueles que me conhecem, meu nome é Rubens Nascimento e tive a tarefa de falar de algo que ainda tem em mim, a violência. Ainda não superamos. E eu gostaria de dizer às pessoas que estão aqui, inclusive quem vem pela primeira vez, que aqui na Casa Espírita não tem um medidor de evolução. Quem vem a essa tribuna não passa por uma medição para saber se está no nível 5, 6, para que venha palestrar. São pessoas que têm os mesmos problemas que os outros têm, os mesmos defeitos, as mesmas dificuldades. Eu tenho muita preocupação com isso, porque às vezes a esposa, nossos filhos, quando nos vê na tribuna, quando chega em casa, nos cobra a perfeição. E não é verdade, a gente ainda não é perfeito. E alguns até dizem, acho que eu não vou mais no centro espírita porque o senhor faz palestra e depois não virou santo ainda. Não viramos ainda, então ficamos tranquilos quanto a isso. Hoje, falar da violência, eu gostaria de construir com todos vocês uma outra compreensão da violência. Não essa violência que está na mídia, essa violência propalada que em todos os canais se encontram. Hoje eu gostaria de trazer uma visão espírita da violência, uma maneira de compreender que a violência ela tem subjetividades. A violência não é igual para todos. A violência ela tem uma diferença muito grande em cada situação, em cada contexto social. E aqui eu lembro desde o princípio, se nós voltarmos lá nos Hebreus, se voltarmos lá no Velho Testamento, a violência tinha uma conotação, a violência era enxergada de outra forma, inclusive com a lei de Talião, que vai mostrar olho por olho, dente por dente, na lei mosaica. Era o próprio Estado que legitimava a violência contra a violência. Depois vamos ter, na segunda revelação com Jesus, já um outro chamado. Jesus já vem falar do perdão, da terapia do perdão, já deixando de lado esse estágio nosso da agressividade, esse estágio de revidar, esse estado do bateu, levou, que ainda está presente no nosso dia a dia. E eu trago, para iniciar muito bem, acho que o caminho é com Jesus. Por isso, eu gostaria de pedir a cada um que está aqui presente, para que a gente parasse de pensar o que está lá fora, pensássemos agora em cada pessoa que nós amamos, em cada pessoa que ficou em casa, em cada amigo, irmão, parente que nós queremos ver melhor, que agora aproveitássemos para lembrar dessa pessoa, principalmente daquela pessoa que a gente percebe aí numa certa agressividade no nosso ambiente doméstico, porque é no ambiente doméstico o grande teste que nós temos para enfrentar. E eu lembro aqui do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, pelo médium Divaldo Pereira Franco, que ele diz que uma reunião doutrinária como essa é uma reunião também de tratamento, que cada um que aqui está
Deixe de lado o celular, se está ligado. Vamos parar agora para estarmos em contato com a espiritualidade superior que preparou esse momento para todos nós. Que esse momento seja realmente diferente. Seja um momento para meditação, um momento para ressignificar nossas dificuldades. Lembrando que somos espíritos reencarnados que já trazemos conosco um certo grau de agressividade, um certo grau de compromisso, de dificuldade de enfrentar aqui aquele planejamento que nós trouxemos. Por isso, eu gostaria de começar com uma pequena leitura do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai falar nas bem-aventuranças, recomendando que sejamos brandos. O tema da noite é em defesa da vida, violência não. Em defesa da vida em todos os aspectos. Tudo que for vida é importante que defendamos e respeitemos a vida em todos os graus. E aqui no Evangelho, capítulo 9, tem uma passagem de Jesus recomendando isso, dizendo: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses possuirão a terra. E tem só um complemento que diz assim: por estas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. E ele fala de uma expressão que os fariseus usavam na época, dizia assim: raca. Entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto de lado. Olha que interessante. Eu sou de uma cidade pequena aqui em Pernambuco, e eu lembro, menino ainda, há um tempo atrás, há uns 20 anos, eu tenho 26 anos que moro em Petrolina, e eu lembro que no meio dos meus familiares, eu vi certa feita uma pessoa passando e minha tia dizendo: eu detesto essa pessoa. Coisa de lá dos hebreus. Eu não sei se vocês já pensaram. Olha só, isso há um tempo atrás eu não sabia. Depois que eu fui estudar a doutrina espírita, eu encontro essa passagem do Cristo dizendo que lá na sua época, os fariseus, quando não gostavam de alguém, uma forma de desprezo, e isso é uma violência, quando a gente despreza alguém, quando a gente coloca apelidos desagradáveis, isso é uma forma de violência. Então Jesus recomenda que sejamos brandos, porque aquele que for brando, ele possuirá a terra. Aí alguém diz assim: mas Jesus falava que nós íamos possuir o céu, e agora já diz que vai possuir a terra, mas nós precisamos viver bem enquanto estamos aqui. É uma recomendação que Jesus já diz para cada um de nós: olha, não age assim, porque Jesus diz que aquele que assim agir, ele poderá sofrer, e inclusive, para ser muito mais forte, ele dizia, poderá sofrer a dor do fogo do inferno. Ora, parecendo algo tão simples e tão pueril, mas é essa recomendação de Jesus para que sejamos brandos, sejamos pessoas corteses, aprendamos a lidar no dia a dia com a dificuldade que é estar em família, em sociedade. E vem a doutrina espírita
depois de passado tanto tempo, como essa terceira revelação, reafirmar a mensagem do Cristo, como esse cristianismo redivivo, esse cristianismo presente que deve ser aplicado. Muito recente, com apenas 100 e poucos anos, 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, a mensagem do Cristo está de volta. E eu via uma mensagem que foi entregue, muitas pessoas receberam, de um espírito chamado Albino Teixeira, dizendo: cuidado com as obsessões, e que existem algumas situações que nos levam à obsessão e outras situações que nos livram da obsessão, e dentre aquelas que nos faz atrair espíritos infelizes está o egoísmo, e do egoísmo decorre tudo o mais, porque do egoísmo vem a agressividade, vem o orgulho, vem a vaidade exagerada e, por consequência, a violência. Porque quando alguém age com violência, ele não está sendo mais do que egoísta, porque eu quero agredir, eu quero ferir, sem levar em conta o que o outro vai sentir. Faz parte. Quando Emmanuel diz que o egoísmo é a pior chaga da humanidade, que deve ser combatido, todas as armas devem estar direcionadas para o egoísmo, é uma grande verdade, porque o egoísmo traz todas essas mazelas e demonstra o estágio espiritual que nós nos encontramos. Por isso, a visão da doutrina espírita para a questão da violência é dizer para a gente: olha, ainda é um estado de ignorância, é um estado de inferioridade. Olha a palavra violência. Violência vem de ciência do vil, da maldade. É aquilo que a gente faz querendo fazer. Porque se nós fizermos por desconhecimento, ainda há atenuante. Mas na maioria das vezes a gente faz querendo ferir, e muitas vezes de forma sutil, porque a grande violência é percebida. O mundo passa por violência em todos os níveis, desde a guerra até as violências ocultas nos lares. A violência da expulsão de pessoas pelo mundo, olha o egoísmo presente. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é para que cada um saia daqui hoje pensando diferente consigo mesmo. É uma autoanálise. Porque muitas vezes nós achamos que não somos violentos, porque não fazemos igual o que está presente, estarrecendo aí na sociedade e na grande mídia. Mas e as pequenas violências que ferem, que machucam, que tiram o ânimo, quantas vezes nós assim cometemos? Por isso, eu todas as noites tenho medo. Quando vou dormir, eu lembro de Santo Agostinho e faço, tentando melhorar aquele inventário moral que Santo Agostinho diz que cada um deve verificar como foi o meu dia, como eu me comportei, e quantas vezes eu encontro momentos que a gente, para ser agradável conosco mesmo, diz: eu fui infeliz numa colocação. Quantas vezes a gente não dá atenção devida a alguém que queria a nossa atenção? Quantas vezes a gente responde de forma irônica, ferindo alguém que a gente não sabe a profundidade desta violência que estamos empreendendo. Por isso que eu falei no início que nós temos cuidado, temos que ter o cuidado com a chamada subjetividade da violência. O que eu estou fazendo? E aqui, principalmente para aqueles que estão na casa espírita, estudando, tentando, querendo ser melhor, eu fico feliz quando Joana de Ângeles diz, no livro Autodescobrimento, que sejamos autênticos. Não queremos ser santos do dia para a noite, porque nós não somos.
que aqui é para mudar, entender a sua mudança, esforçar, como a doutrina espírita diz, que para ser espírita não existe requisitos a não ser a vontade, o desejo de ser melhor, o desejo de transformar-se. E digo para os espíritas e aqueles que desejam ser, que querem continuar estudando, aprendendo, transformando, mudando suas vidas, um acontecimento de um espírito chamado Eurípedes Barçanufo. Era conhecido como apóstolo de Sacramento em Minas Gerais. Esse homem era um trabalhador da seara espírita e certa feita ele, na sua mediunidade, teve um sonho onde ele se desloca para grandes paragens de felicidade e encontra um ser iluminado de costas, e ele fica sem entender aquele ser, não se aproxima, e quando percebe era Jesus. E ele percebeu que Jesus estava chorando. E ele, naquele instante emocionado, sem ter palavras, buscando como entrar em contato com aquele ser tão sublime, ele encontra forças e pergunta: mestre, por que choras? Chora por aqueles descrentes que não aplicam o teu ensinamento, que continuam esquecidos da tua mensagem. E Jesus disse: não, eu não choro pelos descrentes, eles são dignos de amor, dignos de compaixão e de compreensão de todos nós. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não aplicam. Por isso, a minha tristeza, aqueles que conhecem e não colocam em prática. É a pedagogia do exemplo, é a colocação diariamente do nosso conhecimento em favor da mensagem deste modelo e guia para a humanidade. Mas ele não aguarda de nós grandes feitos. Pode ser os pequenos gestos. Cada um tem o seu ritmo aqui. Não há uma cobrança para que sejamos evoluídos do dia para a noite, mas é no dia a dia. E à medida do nosso conhecimento temos que aplicar. Por isso, essa ciência da vileza, essa violência que ainda está em cada um de nós, que precisa ser extirpado de cada um, não apenas apontar para os outros, recriminando o que acontece na sociedade, na família ou em qualquer lugar, mas um trabalho interior, de acordo com a nossa consciência. Por isso, a doutrina espírita, ela traz para nós uma grande responsabilidade, a responsabilidade de esclarecer, a responsabilidade de levarmos àqueles que aqui chegam à consciência, mas acima de tudo com a pedagogia do exemplo. Somos espíritos a caminho, com nossas dificuldades, ainda sujeitos à obsessão, como diz Albino Teixeira, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos e pelas nossas omissões. Omissão também pode ser violenta, pode ser uma violência para alguém quando nós nos calamos, quando nós fazemos vista grossa para determinada situação, deixando alguém sofrer. Para aquele que aguarda de nós uma atitude, uma ação, é uma violência. Então é preciso que paremos, analisando o que os Espíritos vêm nos chamando a atenção. No livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda nos adverte: os tempos estão chegando, mas não agora, já vem há muito tempo. E que os Espíritos vêm reencarnando a cada dia neste planeta, espíritos que vão assumir posições para fazer aquilo que nós não fizemos, para até nos auxiliar.
Mas ele adverte que também existe uma grande leva de espíritos grosseiros, espíritos ainda em estado primitivo, e não é da agora que já estão reencarnados, e a violência vem à tona, porque há um verdadeiro embate das trevas contra a luz, e muitas vezes nós somos aliados das trevas, quando nós devíamos ser aliados de Jesus, das hostes do Mestre, porque espíritos de alta inteligência estão agindo na sociedade, trazendo a violência de várias maneiras, violência na arte, violência na música. Tem músicas que elas induzem a violência. Hoje Emília fica rindo lá de minhas músicas, né, que eu já, né, agora estou ficando senil, né, já estou passando para 65 anos, fico ouvindo música quando eu era novo para me lembrar da juventude. E tinha lá uma música que eu estava ouvindo, não é, daquelas músicas bem chorosas, que o cara dizia assim: eu tenho que morrer agora, que é para você saber que eu morri por seu amor. Aí a Emília riu, eu disse: melhor do que feminicídio. Porque hoje pelo menos o cara morre dizendo que eu te amava, morri de amor. Hoje não, dizer assim: se você não me quiser, ninguém mais chega perto de você, eu mato e morro junto. É menos ruim minha música lá. Pelo menos é uma pessoa que se dedicava, colocando as mulheres, dizendo que eram as rosas da vida. Hoje é o que nós vemos aí. E pior, né, Marcos? Depois que se qualificou o crime, o feminicídio, aumentou exponencialmente as mortes de mulheres no Brasil, não foi isso? Aumentaram a pena, achando que aumentar a pena diminuiria, foi pior. E eu li uma mensagem de um espírito que ele dizia: é grande violência propagar a violência. Quanto mais falamos da violência, quanto mais expomos a violência na mídia, essa violência aumenta. Para espíritos grosseiros, não há medo de penas. O que precisa-se é combater a violência com amor, com paciência, com compreensão, com tolerância, começando de casa, com as nossas crianças, começando a evangelizar as crianças, como tem aí essa hora crianças, os pais estão aqui, elas estão ali sendo evangelizadas, porque o evangelizar vai colocando sementes novas, para que essa criança entenda que, seja homem ou mulher, somos espíritos. A Lei Maria da Penha completou 13 anos agora, focando na violência contra a mulher. É importante, mas no meu entendimento tem que se ter um trabalho com as crianças, mostrando que, seja homem ou mulher, os dois têm que se respeitar, que não interessa se ele é homem ou se é mulher, são seres que devem ter respeito um pelo outro. Uma educação para a paz, repetindo para que ela se torne natural, a prática dessa informação para a criança, e mais que isso, passando em casa a pedagogia do exemplo. Porque às vezes em casa a criança está em contato o tempo todo com a agressividade do pai e da mãe, pelos problemas que a gente sabe que não é fácil. A sociedade desempregada, a sociedade com seus problemas, às vezes em casa há um acirramento da irritabilidade. Ninguém aqui cobra beatitude do dia para a noite, porque é muito fácil eu falar de paz estando bem, é muito fácil falar de paz com a geladeira cheia, com o emprego, com tudo funcionando, é muito fácil. Eu quero ver falar de paz, é lá um homem ou uma mulher com suas crianças sofrendo, faltando tudo, e a mulher dizendo para o marido: se vira, e ele: eu já me virei. Se virar fosse bom, virava na cama.
Não é se virar apenas, não. É porque é difícil viver socialmente em momentos como esse, para que as pessoas não se irritem, que as pessoas não se irritem no trânsito, que as pessoas não se violentem. Não é isso que a gente está aqui cobrando, trazendo moral para colocar, impondo, não é dizendo, é pensar, é analisar. Essa semana eu estava com a Emília no shopping, a Emília viu lá um livro, parece que estava inspirada, chamado O Poder da Paciência. Ela já vai no meio do livro, eu peguei um pouquinho, mas mostrando a paciência como algo difícil, não é fácil, mas ela é o caminho para a gente ser menos violento, para que você compreenda as dificuldades. A escritora, dizendo que estava escrevendo o livro da paciência, chegou numa Xerox para tirou uma Xerox lá, que era americana, porque demorou 30 segundos, ela já jogou o dinheiro lá e disse, eu tenho que fazer, que eu tenho que escrever meu livro sobre a paciência. Quer dizer, escrevendo livro sobre a paciência sem paciência. Quer dizer, então, essa contradição. Então, não é fácil essa violência interior, essa reação que nós temos. Para muita gente é até natural. E em alguns momentos da sociedade, em qualquer país, mas vamos trazer para o Brasil em si começa violentando desde trazer os escravos para aqui, prendendo os índios. Para começar a nossa sociedade, nós temos em nós ainda presente isso, que precisamos extirpar de cada um, fora nosso passado espiritual. Quando estudando a doutrina, ouvindo a mensagem do Cristo no capítulo 9, bem-aventurados os brandos, os mansos, pacíficos, porque esses verão a Deus, porque esses terão uma vida feliz, é uma recomendação do Cristo, mas nós temos dificuldade de colocar em prática, porque a vivência não é fácil. A violência já está contida em todo o tema do mês. Marcos falou sobre aborto, uma violência logo lá do começo, não deixar sequer uma criatura nascer, mas ainda tem sociedade que defende a legitimação do aborto. Suicídio, uma violência contra si mesmo, que falarão aqui. Drogas, olha aí, eutanásia. A FEB coloca esses temas para que meditemos no nosso comportamento diário. Então, essa ciência da vileza, se eu tenho ciência que habita em mim ainda, essa coisa vil, essa maldade ainda, quando a gente em casa, de uma forma às vezes despretensiosa, a esposa pergunta algo, a gente pensa que não está respondendo de forma grosseira, porque eu estava com problema. Quer dizer, o meu problema eu tenho que repassar agressivamente para o outro. Então, analisar, parar um pouquinho, respirar antes de responder. E por que eu falo isso? Eu falo isso com propriedade. Eu trabalho com minha filha, todo dia a gente briga. Todo dia nós temos discussão. Discussão não no sentido de agressividade, mas é porque nós temos pensamentos diferentes. Nós temos valores diferentes. E às vezes eu ainda na minha perfeição, espírito perfeito que sou, às vezes eu não compreendo que ela não entende naquele viés, e quando penso que não, lembro de vocês, lembro daqui das palestras, aí recuo. Às vezes peço perdão, tem hora que meu orgulho não deixa, mas não é fácil você, em casa, no trabalho, nós somos colegas de trabalho, mas aí depois eu paro, recuo e imagino, não, amanhã vou ser diferente. Tem vezes que ela diz, o senhor está tão bonzinho essa semana, e eu fico calado, nem respondo.
eu nem respondo, porque senão vai brigar de novo, né? Que eu vejo que é a gozação dela, né? Então, gente, aqui, ó, somos seres vivendo aqui. É como Jesus disse: aquele que ainda não cometeu sua violência maior ou menor, que atira a primeira pedra. Que cada um aqui, em nível maior ou menor, em grau superior ou leve ou médio, todos fazemos isso no nosso dia a dia. E amamos aquela pessoa. Depois fica envergonhado. E repito aqui um mantra que todos que me conhecem já sabem. Quem conhece a doutrina espírita não erra tranquilo. Dói. Tem hora que aí eu venho dirigindo, ela diz: ficou calado, e eu por dentro nem respondo. Porque você sabe que você conhece, não poderia agir daquela forma. Poderia ser mais ou menos, mas estou tentando, estou lutando. Sei que vamos chegar. Não somos perfeitos. Olha como eu adoro essa frase de Emmanuel: não somos perfeitos, somos perfectíveis. É bonita, né? Joana de Anjos também amacia, né? Diz: não, você é perfectível. Já que eu fico assim, tá bom, vamos chegar. Mas, gente, em defesa da vida, violência não, é esse chamado que vale aí em todos os recantos. Vamos falar do nosso país, da vida. Matas queimando aí, vidas estão se queimando, é vida. Violência pela nossa ganância, violência pela nossa luta de querer suplantar, violência do poder, nós queremos ser mais poderoso que o outro, violência do nosso olhar, violência em menor grau. Muitas vezes a gente não, mas eu podia ter sido diferente. É bom, ótimo, já está tocando na nossa sensibilidade. E quando há um tempo atrás fazíamos que nem percebíamos, nem sentíamos que estávamos sendo agressivos, nós buscávamos desculpa. Não, eu fui, olha como é bonito, eu não fui agressivo, eu fui enfático. É bonito, né? Tem palavras para tudo. Não, eu fui incisivo. Não precisa. Certas verdades eu disse na cara porque sou verdadeiro. Isso é violência, não precisa. O não pode ser dito com suavidade, o sim com suavidade. E à medida que estudamos a doutrina dos espíritos, principalmente nós, né, Cátia, que estamos estudando o livro Amanhecer de uma Nova Era, mostrando criaturas sofrendo há séculos por atos passados, pela nossa imperfeição, pela falta de amor, de paciência, pelo nosso desprezo pelo ser humano. Tem maior violência do que a mentira, a má fé, alguém acreditando em nós e nós subvertendo as coisas. E quando aquela pessoa tem consciência que foi enganado, quando acreditava na outra pessoa. Eu conheci um poeta que já não está conosco, um amigo meu, que ele dizia assim: eu prefiro chorar com a verdade a sorrir com a mentira, porque ao descobrir que fui enganado, vou sofrer muito mais. Então é preciso que cada um pare. Reunião doutrinária é para que cada um medite, analise, pare, faça uma autoavaliação, para que Jesus fique feliz conosco. Porque aquele que conhece o Evangelho, aquele que se diz cristão, não pode agir de outra forma. Cristão é seguidor do Cristo. Não dá para continuar repetindo os atos de violência, seja
no grau que for, porque conhecer Jesus é responsabilidade. Conhecer a mensagem do Mestre é dar aplicabilidade. Divaldo Franco criou na Bahia o chamado, todo ano tem um dia dedicado à paz. E eu estava lendo, vi um verbo que eu não conhecia, chamado pasear. Achei bonito o verbo pasear. Como praticar a paz em todos os nossos atos, para que com o tempo hajamos naturalmente. No começo pode não ser fácil, a gente força para não repetir um ato agressivo com outro, não revidar apenas, ser mais prospectivo do que apenas reativos. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Quando estamos aqui nesta noite, um dia de domingo, conversando sobre isso, é para que amanhã, na segunda-feira, amanhã com certeza Janine, a minha filha, vai dizer: tá bonzinho hoje porque fez a palestra ontem. Eu digo: graças a Deus, tá melhor amanhã. E lá no trabalho, cada um ao chegar, principalmente com aquela figura que nós não temos afinidade, com algum familiar, em nossa casa, se nós não estamos bem, pedir perdão com Jesus, a terapia do perdão, pedir ao outro: olha, me perdoa, mas com honestidade, não apenas para repetir logo em seguida, com firmeza: eu quero melhorar, eu vou pedir perdão e vou tentar não repetir o meu ato, porque em defesa da vida está dizendo a cada um: prepare-se para sofrer menos, porque à medida que nós vamos sendo pacientes, tolerantes, vamos vivendo mais felizes, deixando de lado a agressividade, que agredir o outro é agredir-se. Quando nós agredimos alguém, agredimos o universo inteiro, desequilibramos o universo, pois nós somos seres universais, e Deus está em cada um de nós. Quando eu estou agredindo, quando eu estou sendo violento, eu estou sendo violento com todo o universo. O Deus que está em você é o mesmo Deus que está em mim. Esse Deus presente em todos os pontos da natureza, em todo o universo. Nós vamos lutar para ser melhores. É essa a chamada divina, para que cada um caminhe diferente, caminhe para a melhora, para a evolução. Estamos aqui com esse propósito. Quantas vezes olhamos em volta e não, como também diz João de Anjos, se você faz uma análise e você está bem, também não seja vaidoso, reconheça que está bem. Tem hora que você olha e diz: não, eu já estou melhor. Eu digo sempre que eu estou em minha melhor versão, porque eu tenho certeza que já fui muito pior que hoje. Amanhã quero ser melhor do que fui ontem, e assim progressivamente, esse esforço. Mas não esqueçamos que nós temos amigos espirituais conosco. Se sentirmos fraqueza, peçamos ajuda, não falhe a ajuda, peça naquele instante, para que você tire da sua mente aquela agressividade, a vontade que você tem de cometer algo. Pare um pouco. Espíritos amigos nessa hora, venha seu socorro, porque se você deixar, quem assume uma posição são os espíritos infelizes, são os espíritos que querem, que afrontam a mensagem do Cristo. E aquele que já entendeu que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui para aprender, e existe uma lei de ação e reação. Toda ação
terá uma reação. É causa e efeito. As consequências virão. Não adianta. Senão agora ela vem potencializada. Por isso, o estágio da terra, o estágio de prova e expiação, ela mudará quando nós mudarmos. Quando espíritos vierem para cá com outro comportamento, para que a Terra seja o planeta de regeneração. E aqueles que não conseguirem aqui ficar, vão mudar daqui. Não terá mais espaço para o violento, não terá mais espaço para o agressivo. É isso que Jesus diz: os mansos e pacíficos possuirão a terra, herdarão esse planeta bem melhor, não apenas fisicamente, mas porque serão outros espíritos, serão outros companheiros que estarão aqui. Porque se não fizermos a nossa parte, vamos sair daqui, e quem já tem conhecimento vai para um planeta de sofrimento para ajudar aqueles que nós desencaminhamos, para ajudar aqueles que ainda não compreendem, para depois voltar como aqueles primeiros chegaram aqui, como fala o livro de Emmanuel, a caminho da luz. Aqueles exilados de Capela que vieram para a Terra, seremos nós, os exilados da Terra, para outro planeta, porque aqui não caberá mais violência. A vida, ela precisa prevalecer. Atos e fatos ocorridos aí, com certeza vão desaparecendo. Hoje existe mídia especializada só em mostrar violência. Por isso, recomendação para todos: o mal não deve ser comentado, não deve ser propagado. Quantas vezes a gente senta para ficar falando do mal, enfatizando o mal? Pode deixar que já tem muita gente na mídia fazendo isso. Cessemos e vamos mudar de assunto, vamos para um assunto melhor. Não vamos dar combustível às trevas, vamos falar de algo bom. As flores estão rodeadas de espinhos, vamos falar das flores. É muito importante um comentário positivo, com carinho, com aquele amigo que vem nos contar algo desagradável. A gente, olha fulano, vamos falar de algo melhor, eu não me sinto bem com esse papo. E aí a pessoa vai compreendendo. O mal não deve ser propagado, deve estar presente em todos os momentos da nossa existência, porque essa é uma recomendação dos espíritos superiores. Vamos dedicar nosso tempo ao bem. O bem, muita coisa boa está sendo feita, tem muita coisa boa acontecendo, mas não sai na mídia, não é propagado, porque não dá ibope. De certa forma, tem-se um apego, tem-se uma afinidade com coisa ruim. Tem gente que já chega próximo de você contando tudo, só coisas assim: mas foi pior, teve outra pior ainda. Agora mesmo teve aquele caso daquele senhor lá em Brasília, um rapaz chamado Marinésio lá. A pessoa veio 2 vezes falar comigo. Eu digo: não, eu não gostaria de tratar. Essas criaturas merecem tanto aquele que sofreu, que foi vítima, quanto ele que também é uma vítima no futuro, que um homem daquele não estava sozinho, fazendo aquele tipo de atitude. Não é do ser humano normal, são de espíritos e vinculados a outros da mesma vibração. Então é muito importante que tenhamos o cuidado para não turvar nossa mente com coisas ruins. Eu vou tomar um pouquinho de água. Quem quiser fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade. Alguém quer? Pode ficar à vontade. Quem concorda, discorda, quem quer trazer algum acréscimo, fique à vontade. Eu gosto de que participem. Fique à vontade. Às vezes, pois não. A gente passa no noticiário, né? Aí esse noticiário, se a gente escrever, só sai sangue, né?
Aí às vezes o pessoal diz assim, mas o noticiário, a gente tem que assistir o noticiário. Não, mas isso aí não presta. Vamos para outro canal, né? Para ver se a gente assiste uma coisa melhor. Imagina, né? Começar o dia, tudo que teve de morte, tudo que teve, logo assim de manhã, no café da manhã, ele tomando café, né? Aquela televisão assim da cozinha, né? Aquilo é ótimo, né? Pra gente começar o dia, né? Não é lá. Tem que ter a emissora Mundo Maior, né? Que a gente sempre assiste, tem muita coisa boa. Lá em casa, como nós somos bem necessitados, nós fazemos o Evangelho todos os dias. Uma recomendação, aproveitando para todos os presentes, a doutrina espírita recomenda como uma terapêutica o Evangelho no lar, independente da religião que a pessoa tenha. O que é o Evangelho no lar? Você escolher um momento, um horário. Tem gente que faz uma vez por semana naquele horário, vamos dizer, todo sábado, 8 horas da noite, está sentado com sua família, fazendo uma leitura de um salmo da Bíblia, ou um livro de mensagens. Irmã Maria do Rosário, lá em casa a gente gosta muito do livro Na Cura da Alma, na Sublimação da Alma, na Educação da Alma. Então lá todos os dias, 7 horas da manhã, nós fazemos o Evangelho, porque eu peço proteção, porque eu sei que preciso dessa proteção para sair no trânsito, porque eu sei que sozinho não dou conta. Eu preciso da espiritualidade amiga, não para fazer o que eu devo fazer, mas para me dar um reforço, me dar sabedoria no trânsito, para que eu segure, né, aquele cara que dá aquela fechadinha de manhã, todo mundo doido para chegar assim, a gente dá uma seguradinha, porque sempre tem aquele que bota a mãozinha assim, né, e diz, tudo bem com sua mãe? Ela vai, boa, ótimo, tá ótimo. Né? Então, para que a gente, né, se segure naquele momento, quando a gente sai de casa energizado pela prece, quando a gente faz do nosso ambiente doméstico um ponto de luz, a gente diminui a agressividade em família, porque hoje tem dificuldade. Quem tem filhos um pouco maior, quando é pequenininho ainda está bom, mas já quando os filhos são maiorzinhos, já tem uns às vezes que já são mais exaltados, conforme a orientação da novela e tal, ele já recebe uma orientação aí, às vezes já bota o dedinho pro pai assim, né? E aí em casa a gente dá uma quebrada. O Evangelho é muito importante. O Evangelho no lar, ele faz da nossa casa um ponto de luz ali no bairro. André Luiz descreve que quando estamos em oração, o nosso lar fica envolvido de luz. Todos os espíritos que são protetores daqueles lares, dos nossos vizinhos, vêm para a nossa casa e dali passa a espargir luz para as outras residências. Olha o que a gente ganha. Então, quem não pode fazer todos os dias, faça uma vez por semana, como assim sua casa, de acordo com o ritmo da sua casa. Uns que tem criança que vai para a escola, não dá para fazer 7 horas, como eu e a Emília, nós não temos mais criança, né? E a gente, já o horário da manhã, mas cada um escolhe o horário mais adequado. Mas o Evangelho no lar é uma terapêutica para amainar nossa violência e nos livrar da violência externa, porque a violência principal não é a que vem de fora, é a que está dentro de cada um de nós. E no momento que estamos em prece, que pedimos o auxílio, que estamos em oração, estamos em contato com os espíritos superiores, que com nossa sensibilidade vamos ouvindo as sugestões do bem, para que a gente resolva os problemas. E eu, que sou advogado, eu lido assim com situações, né, bem difíceis às vezes, e eu tenho que pedir muita força a Deus, né? Porque às vezes as pessoas querem que eu enrique rapidamente e eu tenho medo da Polícia Federal lá em casa, fico naquela agonia, né? Até eu peço ajuda, meu Deus, né? Porque sempre quando honestidade vendo R$100 é uma coisa, mas vendo um montão assim, a gente tem que ter cuidado. Por isso, o grande foco nosso é a espiritualidade, o material, o materialismo, essa coisa de quem não entende que não somos daqui, que somos testados
em todos os instantes. Por isso, não apontemos o dedo para ninguém. Esteja na situação que for, oremos, sejamos complacentes em oração para aqueles que estão em erro. Não comentar os defeitos das pessoas, isso também é uma espécie de violência. Tenhamos compaixão, oremos por aquelas pessoas que governam, no nível que for, ter caridade. A caridade, amor, justiça e caridade é um lema espírita. Sejamos caridosos com as pessoas. É muito fácil querer ser superior apontando. Nós também temos nossas falhas, nós também temos nossos defeitos. Por isso, sejamos, acima de tudo, amorosos, compreensivos, tolerantes, para não sermos violentos. Deixo aqui essa palavra, a ciência da vileza. Tenhamos cuidado. Quando assim vier, conscientemente, não, eu vou parar um pouquinho, isso vai me causar problemas, consequências virão. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes, seus lares, suas famílias, cada um leve essa semente de paz, semente de perdão, de amor, plante em seu coração, que ela germinará, com certeza. Que Deus nos abençoe, sempre nos dê força. Oremos uns pelos outros. Quando forem orar, lembrem de mim. Amanhã eu não brigar com Janine, minha filha. Com fé em Deus eu não brigo com ela amanhã. Boa noite a todos.